E aí, pessoal, continuando a nossa teoria de retas, temos aqui mais um exemplo para discutir. A questão ela diz o seguinte, determinar o ângulo que a reta que passa por A e B forma com a sua projeção sobre o plano XY. Então, vamos entender o que seria essa projeção. Então, imagina aqui uma reta PQ, tá? E eu queira projetar essa reta no plano XY. O plano XY aqui está, toda essa região, né, indo para trás e tudo mais. Mas a projetar essa reta no plano XY seria pegar todos os pontos dela e colocar no plano XY. Então, essa reta PQ, o ponto P, por exemplo, ele vai ter uma coordenada X, que aqui está, ele vai ter uma coordenada Y, que está bem aqui, faltou colocar no meu desenho, está bem aqui a coordenada Y, ele vai ter uma coordenada Z, que está bem aqui. Mesma coisa vai valer com o ponto Q, ele vai ter uma coordenada X nesse cantinho, coordenada Y nesse cantinho, uma coordenada Z nesse cantinho. Quando eu pego os meus pontos e projeto sobre o plano XY, todos esses pontos que estão sobre essa reta irão para uma outra reta que estaria nessa direção. Observe só. Toda essa reta vermelha agora, ela está no plano XY, é essa a ideia, porque toda ela é projeção dos pontos da reta PQ que não está sobre o plano XY, tá certo? Então, toda essa reta aqui, ela está sobre o plano XY. E o que é importante entender? Que quando eu pego os pontos de uma reta e projeto sobre o plano XY, os pontos dessa nova reta, ele vai ter o X e o Y dos mesmos, o mesmo X e o mesmo Y dos pontos da reta anterior, só que o Z vai ser zero. Então, por exemplo, eu teria esse P' aqui, digamos que seria a projeção do ponto P. O X de P' é o mesmo X de P, o Y de P' é o mesmo Y de P, só que o Z é zero. O Z de P' aqui seria zero, nessa direção seria zero. Mesma coisa nesse ponto Q' aqui, tá certo? Ele teria o mesmo X de Q, o mesmo Y de Q e o Z seria justamente zero, porque ele está sobre o plano XY. Ele não tem altura, digamos aqui. É como se o ponto estivesse no chão. Como ele não tem altura, portanto, ele não teria Z. Essa é a ideia. Então, entendido isso, a gente pode agora resolver a questão com facilidade, porque determinar o ângulo que a reta que passa por A e B forma com sua projeção sobre o plano XY, o que eu preciso? Eu preciso saber quem é o vetor da reta AB e quem é o vetor da projeção. Então, veja só, o vetor da reta AB, certo? Então, eu tenho a minha reta AB, e aí eu vou colocar duas setinhas, uma para a direita e uma outra para a esquerda, para justamente diferenciar da notação do vetor. Essa minha reta AB, ela vai ter um vetor diretor AB, tá certo? Isso aqui seria o seu vetor diretor. Esse vetor diretor, para saber as coordenadas dele, a gente faz B menos A. E se a gente fizer B menos A, a gente vai ter um vetor diretor da reta B de coordenadas quais? 1 menos 3, que daria menos 2. Depois 3 menos menos 1, que isso resulta em 4. E depois 2 menos 4, que isso resulta em menos 2. Pronto, então já tenho o meu vetor diretor da reta AB. Na reta que vai estar na projeção do plano, e aí essa reta eu vou chamar ela de A', B', tá certo? Então a linha B' é a reta que está sobre o plano XY, é a reta que é projeção da reta AB, certo? Vou colocar aqui entre parênteses só para lembrar que essa reta aí é a reta projeção de AB. AB, reta AB. Essa reta A', B', ela vai ter um vetor A', B', tá certo? Ela também vai ter o seu vetor. Tipo nesse exemplo aqui, eu teria o vetor, a reta PQ, ela teria um vetor diretor PQ. A reta P', Q' teria um vetor P', Q'. Só que as coordenadas de P' e Q', o X e o Y seriam os mesmos aqui de P e de Q. Só vai mudar o Z, que vai ser zero. Então, na hora que a gente for fazer a operação de B' menos A', e aí a gente for pegar o X de B' menos o X de A', vai ser o mesmo X de B e de A. Então, vai ter as mesmas respostas aqui. Vai dar menos 2 no X, vai dar 4 no Y, só que o Z
de B' e de A'é 0, e na hora que a gente fizer o Z de um menos o Z do outro, a gente vai ter aqui nessa coordenada 0. E aí, portanto, o ângulo entre essas duas retas é o ângulo entre seus vetores diretores. E aí, para calcular o ângulo entre seus vetores diretores, a gente precisa dessa fórmula aqui, ó. Cosseno de θ é igual a o módulo do produto interno de AB por A'B' sobre a norma de AB vezes a norma de A'B'. E aí é só fazer as continhas agora e acabou a questão, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, quem é a norma de AB? A norma de AB vai ser a raiz quadrada dessas componentes aqui, do quadrado dessas componentes. Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4, depois aqui vai dar 16 e depois aqui vai dar 4. Então, vai ficar 4 mais 16 e mais 4. Isso aí vai resultar em 24, tá bom? Raiz de 24, se a gente simplificar, 24 é a mesma coisa que 6 vezes 4, e aí a raiz de 4 é 2, então, portanto, fica 2 raiz de 6. Vamos agora para a norma de A'B', e aí vai ser o mesmo esqueminha, vai ser o quadrado desse, o quadrado desse, o quadrado desse, então, portanto, a gente vai ficar com 4 mais 16, isso vai ficar a raiz de 20, e a raiz de 20 não é exata, se a gente simplificar, 20 é 5 vezes 4, a raiz de 4 é 2, então, portanto, isso aqui vai ficar 2 raiz de 5. E aí o produto interno de AB por A'B' vai ser igual ao quê? Então, só multiplicar as componentes e somar, né? Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Depois, mais 4 vezes 4, 16. E depois, menos 2 vezes 0 vai dar 0. Portanto, essa multiplicação aí vai resultar em 20. Pronto, substituindo na forma agora, a gente vai ficar com cosseno de θ igual a módulo de 20 vezes sobre, aliás, 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 5. E aí, portanto, isso aí, deixa eu só separar, nós teremos cosseno de θ igual a 20 sobre 4 raiz de 30. 20 sobre 4 raiz de 30, isso aqui simplificando em cima e embaixo por 4, isso aí vai ficar 5 sobre a raiz de 30. Bem, você pode racionalizar ou não, eu vou deixar dessa forma, e aí para descobrir o θ nada mais é do que o arco, o cosseno, de 5 sobre raiz de 30. Pronto. Aí está, a gente pode fazer essa conta na calculadora, não é um valor notável, não dá para saber de cabeça, e aí, portanto, θ é simplesmente esse valor aqui. Bem, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Aguarde até o próximo vídeo. Tchau, tchau.